Boa tarde, quarto ano. Para nossa aula do EI, lá na página 128, na lição 4, aula 2, tá? A gente vai continuar trabalhando sobre o respeito, tá? Você acha que quando conhecemos as pessoas, os animais, os objetos ou as regras da escola e do trânsito, por exemplo, torna-se mais fácil respeitá-los? Por que você pensa assim? Nós nascemos sabendo respeitar as pessoas? Como aprendemos a respeitá-las? Você precisa gostar de alguma coisa para respeitá-la? Por exemplo, talvez você não goste de uma determinada pessoa, mas você precisa respeitá-la. Talvez não concorde com algum pensamento ou comportamento, mas precisa respeitá-lo. Talvez não concorde com alguma regra de seus pais ou quem cuida de você estabelece, mas precisa pelo menos respeitá-la. O mundo seria melhor se o respeito fizesse parte da vida de todos. Por quê? Quem decide se devemos respeitar a nós mesmos e aos outros? E aí? A gente conversou sobre isso, né? O respeito sempre em primeiro lugar, não é verdade? Página 129. O que você acha? Cacá e Carol tinham respeito por si mesmo? Eles tinham respeito pelos seus pais? Eles tinham respeito pela natureza? Queridos alunos, vamos pensar sobre isso. E aí, gente, vamos voltar a lembrar da historinha lá. Eles tinham respeito? Olá, amigos! Como é maravilhoso encontrar você estudando sobre respeito. Você viu que Cacau e Carol têm uma porção de coisas para aprender sobre isso. Eu espero que eles aprendam muitas coisas boas comigo. Você percebeu como ter respeito é importante? Quais são as consequências que surgem quando nós não temos respeito por nada? O respeito é o sentimento que nos impede de fazer alguma coisa errada contra nós mesmos e contra todos ou tudo que nos rodeia. O respeito é o sentimento que nos impede de pensar ou dizer coisas desagradáveis sobre nós mesmos ou sobre os outros. Vamos pensar. O que acontece quando uma pessoa não tem respeito pela sua própria vida, emoções ou corpo? E aí, gente, vai dar certo se você não se respeitar? O que acontece quando uma pessoa não tem respeito pelos seus pais ou pelas pessoas que são responsáveis por ela? O que acontece quando uma pessoa não tem respeito pelos objetos que ganhou ou comprou? Hum? O que acontece com uma pessoa que não tem respeito pela natureza? E aí, gente, a gente pode ter exemplo disso do nosso mundo hoje. As pessoas não estão respeitando a natureza, o que está acontecendo? Quem é que está sofrendo? Hum? Vamos pensar aí, não somos nós? Vamos ler e analisar? Oi, pessoal! Ao falarmos sobre respeito, não podemos nos esquecer de falar também sobre um problema seríssimo enfrentado pela natureza nas últimas décadas: o consumismo. Vocês já ouviram falar sobre o consumismo? Lembra da nossa aula? No dicionário, consumismo é o hábito ou ação de consumir muito, muitas vezes sem necessidade. Mas, afinal de contas, o que o respeito tem a ver com o consumismo? Vamos pensar em algumas questões? Quando você acha que o ser humano produz de lixo por dia? Quanto será, hein, gente? É pouco ou é muito? Quantas coisas o ser humano compra sem necessidade? Por que as pessoas precisam comprar tantas coisas? O que fazemos com os brinquedos, os celulares, os aparelhos de televisão e as bicicletas e etc., que não usamos mais? Como a natureza recebe todas essas coisas depois que usamos e jogamos fora? Quem consome em excesso respeita a natureza? Quando consumimos em excesso, estamos respeitando o dinheiro que nossos pais ou quem cuida de nós, trabalhando duro, consegue ganhar? A natureza precisa de respeito? O dinheiro dos seus pais precisa ser respeitado? E aí, gente? Ninguém nasce consumista, né? Então, como é que a gente consegue ser tão consumista, gente? Vamos pensar nisso. Querido aluno, precisamos aprender a pensar. A atitude de Cacá demonstra que ele é um menino consumista? Por que você acha isso? Diga lá, é um animal consumista ou um consumidor consciente? Por que você acha isso? Diga lá se divertia com poucas coisas e Cacá precisava de um montão de coisas para ser feliz. E você, amiguinho, precisa de muito ou de pouca coisa para ser feliz? Vamos pensar sobre isso? E aí, pessoal?
Vamos pensar nas atitudes do respeito. Retomá-las como fechamento da nossa atividade. Quais atitudes de respeito podemos ter por nossa família ou pelas pessoas que não respeitam por nós, que são responsáveis por nós? Quais atitudes de respeito podemos ter pelas plantas? Quais atitudes de respeito podemos ter pelos recursos naturais? Quais atitudes de respeito podemos ter pelos animais? Quais atitudes de respeito podemos ter pelos objetos que usamos ou que estão ao nosso redor, gente? Vamos pensar em algumas atitudes de respeito que podemos ter por nós mesmos, né? Então vamos lá. Respeito por si mesmo, respeito por sua família, respeito pelas plantas, respeito pelos animais, respeito pelos recursos naturais, respeito pelos objetos, não é verdade? Querido aluno, desenhe nos espaço abaixo 3 situações em que uma pessoa pode demonstrar falta de respeito e outras 3 demonstrando respeito. Por exemplo, antes uma pessoa brigando com seu amigo e depois conversando com ele. Então aqui a gente tem antes sem respeito, que seria o amiguinho brigando com o outro, e depois sem respeito o quê? Os dois brincando junto. Aí você vai ter que fazer o restante das opções aí, tá? No desafio para casa, olha só. Viver a vida é cheia de sim e de não. Viver em sociedade é viver com limites. Por quê? Porque se todos fizessem tudo o que desejassem, o mundo seria uma bagunça. Por isso existem regras na vida, no trânsito e na convivência. Quando conversamos com alguém e ouvimos suas ideias, quando seus pais ou quem cuida de você dizem não para algo que você não pode fazer, para viver em harmonia na sociedade e com a natureza, o respeito é essencial. Então, o que vocês vão fazer? Vamos pesquisar. Vamos elaborar uma pesquisa sobre atitudes que demonstram respeito por si mesmo, pelas pessoas, pelos animais, pelas plantas, pelos recursos naturais, pelas regras sociais, pelos objetos que usamos ou que estão ao nosso redor. Pesquise em revistas, jornais, livros ou na internet reportagens, fotos e imagens que possam mostrar a importância do respeito em nossas vidas. É fácil entender o respeito. Então vocês vão pegar essas imagens, vão fazer aí tipo um cartazinho. Se não tiver cartolina, gente, pode grudar a folha 4, uma juntinho com a outra, tá? Mostrando pra gente demonstrando respeito, né? O respeito entre si mesmo, o respeito pelas outras pessoas, né? Pela família, pela natureza, né? Então vocês vão fazer essa pesquisa. Pode tanto ser escrita como de desenho, tá? O que vocês acharem mais fácil. E vai mandar uma foto pra tia, tá bom? Beijo, meus amores.